Sabe quando a gente quer mudar e a gente não consegue? Quer fazer alguma coisa e deixa de fazer? Quer emagrecer, mas não consegue? Quer mudar de vida e não consegue? Quer melhorar algum aspecto da sua vida e você não consegue? Eu separei alguns tópicos que te impedem de fazer essas mudanças e é isso que a gente vai falar hoje. O primeiro tópico: se permita mudar. Por que disso? Porque se permitir mudar. Quando a gente está vivendo a nossa vida com as pessoas ao nosso redor, no mesmo trabalho, as mesmas coisas, o nosso cérebro ele se adapta a todas essas situações. Então a gente tem essa dificuldade mesmo da mudança, porque tudo que é diferente daquilo que a gente já vive hoje vai criar alertas no nosso cérebro e ele vai colocar obstáculos para a gente conseguir mudar, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, né? Não importa, não existe uma balança, não dá para mudar o bom e não dá para mudar o ruim. Às vezes você está numa situação que talvez você também não quer, assim como também já passei muitas, né? Ainda estou lutando em alguns outros hábitos, mas por aquilo já ser comum na nossa vida, ser uma coisa normalizada, é muito difícil a gente conseguir mudar. Então, o primeiro passo é você entender que você tem que se permitir essas mudanças, porque o nosso cérebro, ele vai sempre dar alguns alertas para a gente não mudar, como se aquilo fosse perigoso, mas na verdade não é. É só um alerta porque o nosso cérebro não sabe o que a gente vai fazer quando a gente se permite mudar algum hábito, alguma coisa que a gente quer mudar na nossa vida. 2. O medo de ser julgado. Quem não tem medo de ser julgado, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa diferente, a gente fica pensando no próximo. Quando eu comecei a gravar os vídeos aqui, eu ficava pensando, se as pessoas me assistirem, e as pessoas que eu conheço e não concordarem, se alguém ver, né? O que o fulano vai achar do que eu falei? A gente ficar esperando o julgamento das outras pessoas dificulta a nossa vontade da mudança. Então, saber que esses julgamentos sempre vão existir com qualquer coisa e com qualquer pessoa e entender que mesmo assim você não pode se prender ao julgamento das pessoas já é um grande passo para você começar as mudanças que você também quer. Então, não tenha medo de ser julgado, assim como eu também estou perdendo medo de várias coisas. O julgamento, ele é muito ruim, né? A gente fica sempre com aquele negócio do que o outro vai pensar, mas no final das contas a gente tem que entender que temos que aprender sim, porque no fundo todos nós erramos. Então, se todos nós erramos, todos nós corremos o risco de sermos julgados por qualquer motivo que seja. Então, não dá para se prender com o julgamento das pessoas para fazer as coisas que a gente quer e as mudanças que nós queremos na vida. Outra armadilha que tira o nosso foco de mudar é deixar de fazer as coisas porque não tem ninguém próximo para fazer. Um exemplo, academia, eu não consigo ir sozinho. Um cinema, eu não consigo ir sozinho. Um passeio, eu não consigo fazer passeio sozinhos, não consigo ir em show sozinho, não consigo fazer nada sozinho. A gente tem que entender que nós somos a nossa melhor companhia. E se a gente não aceitar a nossa companhia para fazer as coisas que a gente quer e fazer só para ter pessoas perto da gente, é muito difícil conseguir mudar as coisas que a gente quer também. Esperar uma companhia para agir, né, para fazer aquilo que você quer, é uma armadilha que você está criando contra você mesmo, né? Porque você deixa de fazer as coisas que você quer, porque você não tem, talvez, uma pessoa ali para te acompanhar. A jornada da nossa vida, né? Nossa jornada é nossa, não é das outras pessoas. Então, às vezes, o que é importante para mim não é, às vezes, para outra pessoa. Quando eu comecei a jogar vôlei, nenhuma pessoa que eu conheço joga vôlei comigo. Porque hoje as pessoas que jogam são as pessoas que eu conheci lá no vôlei. Mas era uma coisa que eu queria fazer, que era importante para mim, era uma coisa era um hábito que eu queria ter, era um hobby que eu queria ter desde a minha adolescência.
Só que eu não... Teve uma hora que eu não esperei mais ninguém próximo a mim tá jogando ou me dar uma luz para jogar um lugar, né? Tipo, dar uma ideia. Eu fui atrás e hoje eu jogo com pessoas muito legais, mas que elas não eram do meu convívio antes. Então, eu me permiti fazer coisas sozinhas e hoje eu tenho os resultados que eu gostaria. Você não precisa provar nada para ninguém. A sua mudança, ela tem que ser para você. Ela não é para mostrar para as outras pessoas, não é para você ganhar um parabéns, não é para você mostrar que você tá certo. Essas coisas naturalmente vão acontecer quando você já estiver imerso, vivendo naquilo que você quis, e as pessoas vão ver os seus resultados. Então, você não pode ser uma pessoa que tem que ficar provando que seu ponto é melhor que do outro, porque aquilo que você quer fazer é mais legal, e ter que ficar mostrando para as pessoas aquela mudança que você quer na sua vida. Os resultados dessa mudança, eles vão ser claros e as pessoas vão ver. Um exemplo, você quer emagrecer. Você não precisa ficar mostrando, falando para as pessoas toda hora, tentando provar N motivos que você quer fazer isso, porque não faz nenhum sentido. Você não precisa da aprovação dessas pessoas. Mas sim, quando você chegar e tiver lá com o seu objetivo, tiver chegando no seu objetivo, vai ser nítido, né? As pessoas vão ver o seu corpo, elas vão ver que você emagreceu, algumas vão te falar isso, nossa, como você emagreceu. Eu tô dando um exemplo de emagrecimento, mas isso é tudo qualquer coisa que você queira fazer na vida. As pessoas vão ver o seu resultado e elas já vão saber sem você precisar ficar provando nada para ninguém. Não adianta fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Essa frase, ela é bem comum, eu já ouvi essa frase em vários lugares, em vários vídeos, mas eu quis colocar ela aqui porque, além dela ser uma frase clássica, né, que todo mundo já ouviu, é que o óbvio, né, às vezes as coisas comuns, elas precisam sempre ser ditas, porque o que muda se a gente está fazendo as mesmas coisas, né? Eu quero um trabalho legal, mas você não está procurando se especializar em nada diferente, você não está buscando outras oportunidades, né? Eu quero ganhar mais, mas você não está procurando se melhorar, ser uma pessoa melhor, mostrar o seu valor. No exemplo do trabalho, o ganhar mais, às vezes, pode ser mudar de emprego, né? Às vezes pode ser empreender, às vezes pode ser uma promoção do seu trabalho, né? Então, você precisa se movimentar para mudar os resultados que você já tem. Então, todos esses tópicos desse vídeo, eles foram voltados para essa frase que fala justamente que se você não mudar, os resultados também não vão mudar, né? Se eu não me alimentar melhor, eu não vou chegar no peso ideal, no meu peso ideal. Se eu quiser ganhar mais, e eu não fizer nada para mudar, eu não vou chegar no resultado que eu desejo, né? Se eu quiser qualquer coisa na vida, uma casa, mudar um hábito simples, acordar mais cedo, comer melhor, praticar um esporte, você vai precisar sair, procurar, você vai precisar ver, você vai precisar movimentar aquilo para os resultados mudarem e se tornarem diferentes do seu habitual, né? A mudança faz parte da nossa vida. E a gente precisa mudar muitas vezes, né? Eu não gostaria de ser a Stephanie que eu era 5 anos atrás. Ela foi importante para mim, ela fez, né, a diferença naquele momento, mas eu quis evoluir, eu quis ser uma Stephanie melhor. Então, a Stephanie de 5 anos depois, a Stephanie de hoje, ela já é melhor, porque ela se permitiu mudar. As mudanças, elas sempre são positivas. Então, nós temos que focar em mudanças na nossa vida, sejam elas quaisquer que sejam. Você para e pensa na sua vida hoje e fala, o que eu preciso mudar? Faz um planejamento, você quer mudar isso aqui. Então, o que você vai fazer para mudar isso aqui? Qual é o seu plano para mudar isso aqui? Qual prioridade que você vai colocar isso aqui se você realmente quer mudar? E automaticamente
o resultado vai vir com o tempo, a gente não pode ter pressa, as coisas não acontecem amanhã. Eu queria que acontecesse amanhã, mas não vai, infelizmente. E é essa mudança que a gente precisa focar. Seja ela qual for, a mudança sempre será positiva. E você? Qual é a mudança que você está projetando para esse ano ainda de 2026? Porque ainda dá tempo, a gente está em maio, tem metade de um ano para a gente fazer um monte de coisa, e eu tenho novas metas, inclusive, para esse meu próximo semestre, que eu quero alcançar, e já está aqui na minha lista para montar um planejamento, e você vai conseguir. A gente se vê no próximo vídeo.